mais um pouco para nós continuar refletindo. Só que a Bíblia, ela vai falar que a morte bateu na porta dos dois. Aleluia. Porque muitos acham que a morte só bate na porta do pobre, só bate na porta daquele que o médico despachou, só bate na porta do canceroso, só bate na porta do diabético, só bate na porta do que é feio, só bate na... Você está entendendo? Mas a morte, ela chega para todos e pega a pessoa de surpresa. A Bíblia diz que o rico morreu, Lázaro também morreu, mas a Bíblia faz questão de relatar que quando Lázaro morreu, ele foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Aleluia. O rico também morreu, mas a Bíblia diz que ele foi sepultado, e no Hades, quando ele abriu os olhos, olhou para cima, e ele, ao abrir os olhos, que ele olhou Abraão e Lázaro do seu lado. Aleluia. E ele conheceu o mendigo. Aleluia. Agora imagina, aquele homem, quando estava com vida, se fosse nos dias atuais, quantas vezes ele abriu o portão, olha, que pegava a sua Hilux, que saía, olhava e dizia: esse mendigo emprestado, eu fiquei todo dia na minha porta, atraindo esses cachorros para lamber as suas feridas. Será que ninguém, só vem gente para colocar, não vem gente para tirar ele daqui? Já acostumado. E é tão tal que quando ele abriu os olhos, ele olhou e disse: olha, lá está o mendigo. E não está na posição de mendigo. Aleluia. Porque o mendigo pedia, Glória a Deus. mas era negado. Lá está o mendigo na posição de rico, e o rico estava na posição de mendigo. Eita glória! Você está entendendo o mistério? Aleluia! E quando ele olhou, ele disse: olha, aquele Abraão, ele tinha conhecimento, era judeu, sabia, tinha ciência do seio de Abraão. Disse: aquele é Abraão. E do seu lado lá está o mendigo, que agora não é mais mendigo. Aleluia! Está entendendo? E chama pelo nome de Abraão. Aplicando, queridos, o texto. A Bíblia diz que ele, ao abrir os olhos, na eternidade, aleluia, ele se viu em tormento e viu Lázaro no seio de Abraão no paraíso. Aleluia. A pergunta para mim e para você é: se a morte invadir a minha casa sem a minha permissão, é claro, e eu, ao fechar os olhos para o mundo físico e abrir na eternidade, o que é que eu vou ver? Aleluia. O que é que eu vou olhar? Aonde eu vou me encontrar? Qual é o lugar que eu vou estar? Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. O homem rico fechou os olhos para o mundo físico, e quando abriu na eternidade o lugar que ele estava,
não satisfez o seu desejo, a sua vontade, o que ele queria. Mas enquanto ele estava com vida, ele não tomou a decisão de viver uma vida de plantar no Espírito, para depois da morte ele colher salvação ou vida eterna. Aleluia, Jesus. Aleluia. Existe uma forma de expressão que diz que Deus ele é tão bom que deixa eu plantar o que eu quero, e é tão justo que permite eu colher o que eu plantei. Então, o que eu estou plantando enquanto eu estou com vida? Aleluia. Você que vai assistir esse vídeo aí nas redes sociais, dessa reflexão, o que você está plantando enquanto você está com vida? Aleluia. Enquanto Deus está te dando a oportunidade de você estar com vida, com saúde, bem empregado, numa casa boa, andando de carro novo do ano ou importado. Mas qual é o tamanho da tua fidelidade para com Deus? Ao ponto que se hoje você fechar os olhos para o mundo físico e quando abrir na eternidade, qual será o lugar? Será que é um lugar de tormento ou será que é o paraíso que você vai se encontrar? Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Quando o homem rico abre os olhos, não está errado esse negócio. Eu vim parar no lugar errado. Mas quando ele estava com vida, o que ele fez? Para depois da morte ele alcançar um lugar de paz, de alegria. Aleluia. Talvez era uma vida que vivia nas baladas, na prostituição, no adultério, no crime, fazendo tudo que não agradava a Deus, com o conhecimento de Deus, mas viveu uma vida sem o temor desse Deus. Aleluia. Plantou na carne. E aí depois da morte, colheu, estava colhendo uma vida de tormento, de chamas. Glória. Uma vida onde a Bíblia diz que o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Eu já vivenciei situações de pessoas não evangélicas, na ânsia da morte, falar: não deixem eu morrer, porque eu estou vendo um lugar escuro, eu estou vendo trevas, eu estou vendo demônios. O que é isso? Na ânsia da morte, os olhos se fechando para o mundo físico e se abrindo para a eternidade, ele já vendo o lugar aonde ele ia viver para a eternidade depois da morte. Aleluia. Justamente é o que está contando na parábola. E quando ele se dá conta que ele não queria estar naquele lugar porque ele estava atormentado. Quantas e quantas pessoas estão nesse mesmo lugar, tentando viver uma vida agora de arrependimento, mas já tarde demais, porque nunca temeram a Deus enquanto estavam com vida. Oportunidade para servir a Deus eles rejeitaram, e quando pensa que não, igual diz o pessoal, né? O espírito da morte, com aquela foice bem grande, que dá quase 1 metro assim, né? Alcançou ele. E quando ele fechou os olhos no mundo físico, que abriu os olhos na eternidade, estava no lugar de tormento. Aleluia. E contrapartida para o outro lado, irmãos, Lázaro
A Bíblia diz que foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Eu também já presenciei morte de crente, de justo. E ele, na ânsia da morte, tentando confortar a família, dizendo: não se preocupem comigo, porque eu estou olhando um lugar muito lindo. Estou olhando um coral de anjos. Estou olhando algo glorioso. Então não se preocupe, que eu tenho convívio seu, que eu estou morrendo agora, mas que o paraíso está me aguardando. Bendito seja Deus neste lugar. Aleluia. Quando eu dirigi a congregação Filadélfia, e aconteceu um episódio de um rapaz lá que por algumas vezes me expulsou do portão da casa dele, porque ele não gostava de crente. Mas Jesus já estava trabalhando, de repente foi acometido pelo câncer. E aí, na hora do câncer, chama o pastor da igreja. E estão me chamando, onde é? Lá na casa do senhor Augusto. E então eu vou. O que está acontecendo? É no Santo Milagre. Chegou lá, queria que nós orássemos por ele, porque ele queria ser crente. E digo: alguma coisa está acontecendo. A esmola, quando é grande, até o paralítico, o mendigo desconfia. Mas se é para o reino do céu também. E não demorou muito tempo, no bairro se encheu, que o seu Augusto estava com câncer. E não demorou muito tempo, Jesus preparou ele. Ele gostava de fumar, aquele fumo de boi que é cortado assim, né? Aquele trem lá, que é o rolo grande assim, que ele gostava. Aí parou de fumar. Ele aceitou Jesus, ficou ainda fumando, porque não estava liberto. Jesus foi libertando ele. E quando foi na noite que ele partiu para a eternidade, né, a gente estava lá, e a gente foi para lá. A esposa dele, o Chico, mandou chamar, porque foi altas horas, ele começou a gritar. E aí a gente foi para lá, fizemos uma oração por ele, e também ele calmou. E aí depois ele começou justamente a testificar para a família, para não se preocupar com ele, porque ele estava olhando um clarão muito grande, um portão se abrindo para ele. E ele estava vendo muitos anjos, um lugar muito bonito, e ele estava entendendo que os portões do paraíso estavam abertos para receber ele. Estava entendendo ele que ele, ao fechar os olhos para o mundo físico, quando abrisse no mundo espiritual, o paraíso estava lhe aguardando para ele viver a eternidade ao lado do Senhor, junto com o Senhor. Bendito seja Deus nesse lugar. Para você que vai assistir nas redes sociais, se você morrer agora, que os teus olhos fechar aqui no mundo físico, quando você abrir, qual é o lugar que você vai estar? É no Hades ou é no paraíso? É no paraíso ou é no Hades? É no Hades ou é no seio de Abraão? A palavra de Deus vai falar que o projeto de Jesus não é com que o homem se perca, mas que ele seja salvo. Para aquele que se arrepende. E lá na cruz estava um soberbo, orgulhoso, de coração duro, que não quis se arrepender. Mas para o outro que estava do outro lado, que se arrependeu, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus estava dizendo que ele ia fechar os olhos para o mundo físico, mas quando abrisse os olhos na eternidade, ele ia se encontrar no paraíso. Aleluia, no seio de Abraão,
na presença do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Eita glória! Aleluia. Já foi falado hoje que o Hades ou o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Aleluia, Deus. Mas o paraíso, ele está aguardando aqueles que servem ao Senhor com fidelidade. Glória a Deus. Aleluia, Deus. João 14, a partir do versículo 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Primeiro ele apresenta dizendo que Deus tem uma casa, e essa casa ela não é tão pequena igual a casa do irmão Josué. Ela não é tão pequena igual a sua casa. A casa é muito grande, porque tem um lugar para o círculo de oração, tem um lugar para essas crianças, tem um lugar para os obreiros, tem um lugar para o membro dessa congregação, tem um lugar para todos aqueles que conhecem e reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Bendito seja o nome do Senhor neste lugar. E a pergunta é: se morrermos hoje, aonde iremos passar a eternidade? Aleluia. Eita glória! Glória. Será que é no lugar de tormento ou será que é no paraíso? Aleluia. Será que nós somos do grupo do homem rico ou será que nós somos do grupo dos Lázaro ou de Lázaro? Aleluia. Será que o nosso destino é um lugar de tormento ou será que o nosso destino é o seio de Abraão? E enquanto estamos com vida é que temos que decidir, porque a morte está espreita. E às vezes a gente acha que nós só vamos saber de notícia: ó, rapaz, o fulano morreu. Rapaz, meu amigo, ainda um dia desse eu conversei com ele. Mas pode ser ao contrário. O outro pode ouvir a notícia e dizer: rapaz, o irmão José bateu as botas. Mas rapaz, ainda ontem entregou da Jeová de si. Mas depois da morte, para onde eu vou? Então eu preciso permanecer firme na decisão que eu já tomei e ter aceitado Jesus como meu Salvador, para que depois da minha partida, se caso acontecer antes do arrebatamento, eu vá para o paraíso. Bendito seja Deus neste lugar. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Ah, irmão José, mas lá muita coisa pode acontecer, porque o homem rico diz: ei, eu quero água, pinga na minha língua. Não, senhor, você está equivocado. Aleluia, Jesus. Você está equivocado. Aqui não tem esse negócio não, a lição que você já tomou. Aleluia. Aí, então deixa pelo menos eu voltar, porque lá eu tenho 5 irmãos. 5 irmãos. Para que eu possa falar que o trem aqui é esquisito, não dá para continuar no lugar de tormento. Isso também está, você está equivocado. Porque lá tem Moisés, lá temos profetas, lá tem gente pregando, lá tem gente evangelizando, lá tem gente fazendo convite, lá tem gente convidando, lá tem pessoas cantando, lá tem pessoas profetizando, lá tem gente fazendo cruzada, lá tem gente fazendo culto no ar livre. Se eles não creem que está sendo pregado, é problema deles. E dificilmente eles vão acreditar que alguém ressuscitou dos mortos. Então te acomoda aí, continua acolhendo o que você perguntou e te acalma. Porque quem tiver
e tomar a decisão quando está com vida, tem que crer no que está sendo pregado. Aleluia. E ele continuou lá. Glória. E Lázaro continuou no seio de Abraão. E quando nós chegarmos no céu, nós vamos conversar com Lázaro, vamos conversar com Abraão. O meu desejo, o teu desejo é de que quando os nossos olhos se fecharem aqui e ao se abrir, nós venhamos adentrar os portões do paraíso para ver Abraão, para ver Isaac, para ver Jacó, para ver Moisés, para ver Isaías, para ver Jeremias, para ver Ezequiel, para ver Daniel, para ver Elias, para ver Eliseu, para ver Noé. Eita glória! Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade que tem que reinar, perdurar e dominar o nosso coração, em que o paraíso nos aguarde. Bendito seja Deus nesta noite. Com a permissão do dirigente, queria convidar você a se colocar de pé. Aleluia, Deus.